Eu irei falar especialmente da Era Vargas. Oi, gente, estou participando de um projeto de história, onde o intuito é gravar um vídeo sobre a matéria de história. Ou seja, o nosso grupo mesmo escolheu a matéria que iremos falar. E hoje iremos falar especificamente da Era Vargas, que foi o período onde Getúlio Vargas foi presidente, que no caso durou 15 anos na presidência, passando por 3 períodos: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Antes de sabermos o período que ele fez nessa época, devemos saber como ele entrou no poder. Tudo isso começa em 1929, com a quebra de valores de Nova York. O que aconteceu com essa quebra de valores? Vários países ficaram prejudicados com essa crise. Um deles foi o Brasil, que no Brasil estava acontecendo a República Oligárquica, que era a República Café com Leite, onde os paulistas e Minas Gerais eram que comandavam o Brasil nessa época, onde os paulistas estavam no poder, que determinado tempo ficavam os paulistas e outro determinado tempo ficava o pessoal de Minas Gerais. O que aconteceu? Minas Gerais, que era o que vendia café para os Estados Unidos, acabou se prejudicando. Por que os paulistas se prejudicaram? Porque, como sabem, os paulistas exportavam café para os Estados Unidos. E com essa crise que ocorreu lá, os Estados Unidos diminuiu a venda de café no Brasil. Então, os paulistas ficaram totalmente prejudicados. Só que nessa época, os paulistas já tinham acabado seu tempo de mandato e o líder de Minas Gerais já estavam para entrar no poder. Mas os paulistas não quiseram, porque eles estavam prejudicados e eles não queriam abandonar até se reerguer. Então, o que acontece? João Pessoa viaja para sua terra, que era um cara de Minas Gerais, das pessoas dos partidos, que era para governar, um cara de Minas Gerais mesmo, para entrar no poder, essas coisas assim. Então, o que aconteceu? Esse cara, Getúlio Vargas não, João Pessoa, ele viaja para sua terra de origem e lá mesmo, por coincidência, ele morre. Com essa morte dele, foi o que aconteceu, o estopim da Revolução de 1930. O que aconteceu? Getúlio Vargas, esperto, que era um dos partidos, vice-presidente de um dos partidos dali, da entre para se candidatar. Muitos pensam que Getúlio Vargas é de Minas Gerais ou de São Paulo, mas ele não é. Getúlio Vargas é gaúcho. O que acontece? Getúlio Vargas envolve uma treta dizendo que as pessoas de São Paulo haviam matado João Pessoa, que era de Minas Gerais. Então, a Constituição resolve acabar com essa república. Não diria Constituição, mas sim, já estava muito errado isso que estava acontecendo. Então, nenhum nem outro, os dois acabou saindo. Então, o Brasil acabou ficando sem ninguém para governar. E Getúlio Vargas, sendo um dos vices, entrou na presidência como provisoriamente. O que aconteceu durante esse governo provisório? Getúlio Vargas, por os paulistas estarem totalmente prejudicados por essa redução de venda de café, ele resolveu comprar todo o café existente de São Paulo e resolveu comprá-lo. O que ele fez com tanto café que tem em São Paulo? Ele vendeu parte para os Estados Unidos e a outra parte ele queimou. Sim, ele queimou. E gastou muito dinheiro? Sim. Mas a estratégia dele, uma boa estratégia aliás, foi acalmar os paulistas
de tudo o que estava acontecendo. A outra coisa que ele fez foi criar o sistema de indústrias, onde trouxe para o Brasil diversos imigrantes para o Brasil para trabalhar, trazendo uma boa forma para eles. Ele fez também a Constituição Trabalhista durante esse tempo, que foi acalmar também os trabalhistas. Não se esqueçam, uma das estratégias de Getúlio Vargas, ao entrar no poder, foi acalmar os paulistas e acalmar trabalhadores, como as pobres mulheres que vocês ainda irão ver nesse vídeo. Então, o que ocorre? O tempo passa e já ia começar novas eleições para ocorrer, novas eleições para ver quem ia entrar na presidência. O Getúlio Vargas, como sempre esperto, resolve dar livre votos para as mulheres, onde isso não podia. As mulheres analfabetas não podiam votar nessa época, mas mesmo assim Getúlio Vargas abre essa exceção e traz as mulheres para votar. Cria também o voto secreto para não acontecer nenhum problema como acontecia naquela época, como o voto do cabresto. O que também acontece? Getúlio Vargas, trazendo as mulheres para o seu lado, consegue muito apoio delas, onde consegue se candidatar novamente. Que então ocorre a Constituição, o governo constitucional. O que ocorreu nesse governo constitucional? Getúlio Vargas começa a ajudar os pobres. O que ele fez para os pobres? Começou tanto para os pobres, tanto para os trabalhadores. O que ele faz? Ele começa a criar leis que favorecem os trabalhadores, começa a cria o salário mínimo para as pessoas, entre diversas coisas, que era o CLT, que era a carteira para os trabalhadores, para ter todo o seu emprego. Em 1934, começa a convocar as eleições. Getúlio Vargas, então, começa a ajudar todo mundo, geral, começa a ajudar geral, mas vocês trouxeram ele, todos esses motivos foi o que trouxeram ele para ser o conhecido pai dos pobres. Pensam também que Lula era conhecido como os pais dos pobres, por Lula ter ajudado bastante também os pobres, mas não foi. Quem foi o pai dos pobres foi Getúlio Vargas, saiba disso. Então, ao passar esse ano, ele ser considerado uma pessoa totalmente boa, ocorreu em 1937 uma nova candidatura, onde Getúlio Vargas também se candidata e ganha as eleições novamente. O que ele faz? Finalmente ele mostra as caras e faz um estado novo, ou seja, um país novo com várias mudanças. A primeira coisa que ele faz ele fecha a Constituição. Você deve saber ou não saber que quem manda mesmo no Brasil é a Constituição. O presidente pode dar as propostas, pode mandar, mas essas propostas vão passar pela Constituição, pelos deputados federais e por tudo mais. E sem a aprovação deles, nada acontece. Então Getúlio Vargas fecha a Constituição, ocorrendo uma ditadura. Preste atenção. Muitas pessoas pensam que foi uma ditadura militar. Não foi uma ditadura militar, e sim uma ditadura civil. Por que civil? Porque Getúlio Vargas era, como posso falar, um soldado, não era militar. Getúlio Vargas não era militar, ele era civil. Então, o que acontece durante esse tempo? Getúlio Vargas cria rádio, ele cria o DIP, que era o Departamento de Imprensa de Propaganda, onde as pessoas imprensa e propaganda.
as pessoas podiam publicar assim as coisas, falar. Só que como estava passando por uma ditadura, o Brasil, as pessoas que trabalhavam nisso não podiam expressar suas opiniões e não podiam nem sequer falar sobre o governo, porque Getúlio Vargas não deixava. Porque até podia prejudicar ele, né, por ter passado por uma ditadura e as pessoas não podiam saber de nada do que estava acontecendo de ruim dele. Então, galera, isto foi um grande resumão sobre a Era Vargas, umas coisas das mais importantes para você saber, caso você esteja estudando esse assunto. Espero que tenha ajudado vocês e até próximos vídeos que também terão daqui pra frente. Obrigado por vocês assistirem, deixe o like e se inscrevam no canal.